Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu trago aqui para vocês o segundo álbum solo. Esse artista até considera na verdade o primeiro, vou explicar o porquê logo em seguida. Desse artista britânico que, ao contrário de muitos colegas aí de instrumento musical, que ele é baterista, ele é um sujeito bem culto, bem articulado, o que não combina muito com a imagem de baterista no mundo do rock. Geralmente o baterista é aquele considerado menos inteligente do grupo, menos articulado, mas no caso dele não é verdade em absoluto essa afirmação. Eu estou falando do Robert Wyatt, que foi inicialmente o baterista do Soft Machine, e depois que ele saiu do Soft Machine, descontente com os rumos musicais que a banda estava tomando, ele formou uma outra banda, na qual foi lançado 2 discos sobre essa banda, que é o Matching Mole. E depois, antes ainda dele sair do Soft Machine, ele lançou o primeiro álbum solo dele, chamado The End of an Year, em 1970. Porém, eu falo que esse primeiro álbum ele é meio que rejeitado pelo autor. Ele fala que não é um álbum de verdade, é um álbum meio esquisito, não é uma obra-prima, não é um grande álbum. Ele é interessante, mas é meio enjoado de ouvir, não é todo mundo que vai conseguir ouvir esse The End of an Year. Mas o segundo álbum solo dele, esse sim, eu considero como uma obra-prima do Robert Wyatt, que é esse aqui, Rock Bottom, de 1974. E tentando contextualizar um pouco a situação do Robert Wyatt na época que ele gravou esse álbum, em 1973, um ano antes, portanto, do lançamento desse álbum, no dia 1º de junho, para ser mais específico, estava tendo uma festa ali de aniversário, comemorando aniversário tanto da Gilly Smith, que era então a esposa do David Allen, do Gong, que tinha sido do Soft Machine também, e da Lady June, também uma artista bem com várias ligações aí com essa cena de Canterbury, do Caravan, do Gong, do Soft Machine, do Hatfield North e outros. Durante essa festa aí estava ocorrendo no apartamento da Lady June, lá em Londres, ele ficou tão bêbado que acabou, sabe-se lá como, essa história não é muito bem explicada até hoje, ele acabou caindo da janela do apartamento dela, que morava no 4º andar do prédio. Por sorte ele não morreu, porém ficou paralisado da cintura para baixo. Ele perdeu os movimentos das pernas e o rock perdia um excelente baterista, um dos melhores para mim, tão bom quanto Keith Moon, ou quanto John Bonham, ou quanto Mitch Mitchell. O Robert Wyatt, apesar de ele ser muito culto, muito inteligente, ele tinha um estilo de bateria bem selvagem, no caso. Quem duvida é só ouvir os 2 primeiros álbuns, principalmente do Soft Machine. Escutem Save Yourself, escutem Why Are You Sleeping, vocês vão ver que ele tinha um jeito de tocar bem agressivo também. E com isso ele não pôde mais tocar bateria como ele tocava antes, ele teve que se adaptar, então ele se tornou mais percussionista e tecladista, para poder continuar com uma carreira solo. E ironicamente, numa entrevista à BBC em 2012, o Robert Wyatt afirmou que esse episódio, esse acidente, ironicamente acabou salvando a vida dele, porque ele disse que na época ele estava tendo muitos problemas com bebida, ele já estava se tornando um alcoólatra, e depois disso ele parou de beber completamente e diz ele que se ele não tivesse sofrido esse acidente, provavelmente ele já estaria morto alguns anos depois. Não dá para saber com certeza. E então esse Rock Bottom aqui, ele foi gravado então, aqui pegar a capa, na verdade essa é a capa original. Existe uma capa alternativa que apareceu no relançamento do álbum em CD em 1998, essa capa que vai aparecer aqui. Mas essa capa que eu mostrei para vocês é a capa original. E, como eu falei para vocês, esse álbum foi gravado enquanto ele estava se recuperando do acidente que ele sofreu. E
as melodias já estavam mais ou menos compostas antes disso, mas ele rearranjou, ele refez os arranjos, na verdade, e as letras ainda não estavam prontas. Então, devido a essa nova condição dele, esse álbum aqui serviu, na verdade, como uma terapia para o Robert White, para ele acabar aceitando a sua nova condição e também para espiar assim, os seus demônios, vamos dizer assim. Então aqui, essa maravilha aqui, tem apenas 6 canções e aqui ele é ajudado por vários colegas. A gente tem aqui o Hugh Hopper, que foi o baixista do segundo álbum do Soft Machine em diante, ele entrou no lugar do Kevin Ayers. Temos o Fred Frith, do Henry Cow, uma importante banda também do progressivo britânico. Temos participações bem especiais do Ivor Cutler, que eu vou falar com certeza sobre ele mais pra frente aqui no canal, só para ter uma ideia, para quem nunca ouviu falar esse nome, mas quem é fã dos Beatles deve ter visto ele naquele filme bem experimental e maluco dos Beatles, o Magical Mystery Tour. O Ivor Cutler é o motorista do ônibus, é o Buster Bloodvessel. E então esse álbum que ele exala uma melancolia, um espírito assim de perda, mas também de esperança muito grande. É emocionante de ouvir. Acredito até que se você colocar numa sala ou num museu cheio de estátuas, é capaz até das estátuas chorarem ouvindo esse álbum, de tão melancólico, de tão bonito que ele é. É muito bonito de se ouvir mesmo. E já começa com tudo na primeira faixa, Sea Song. O Robert White, ele tem uma voz bem peculiar. Na época do Soft Machine, ele não cantava de maneira muito suave, mas após aqui esse acidente, ele começou a cantar de maneira bem mais suave. E até o músico japonês Ryuichi Sakamoto afirmou uma vez que a voz do Robert White é a voz mais triste que existe no mundo. Não sei se é um exagero, mas que é bastante triste, sem dúvida. Isso fica muito evidente aqui na canção que abre o disco, Sea Song. Então, com um forte uso de teclados, que é o instrumento que mais aparece aqui, e com o vocal do Robert White simplesmente divino. É algo emocionante demais de se ouvir. Vale muito a pena. Depois temos canções mais jazzísticas, como a segunda, que é The Last Straw. Depois temos aqui Little Red Riding Hood Hit the Road, que é uma música mais experimental também, com alguns vocais em sketch do Robert White, também com um trabalho de bateria muito bom, muito provavelmente do Nick Mason, do Pink Floyd. Faltou eu falar isso também, deveria ter falado antes. O produtor desse álbum foi o Nick Mason. Ele e o Robert White são amigos há muito tempo, e grandes amigos. Inclusive, ainda no ano de 1973, desculpe, em 74, na verdade, acredito. O Pink Floyd, não, 73 mesmo, desculpe, foi em 73. O Pink Floyd fez 2 shows beneficentes no mesmo dia no Teatro Rainbow de Londres, justamente para ajudar o Robert White no tratamento da convalescença e do Robert White. Então, acredito que a bateria é do Nick Mason, muito provavelmente. Depois, essas são as 3 canções do lado A. O lado B começa com Alethid, uma canção também bem tensa, assim, bem com respirações assim bem entrecortadas, que serve até como um tipo de instrumento musical aí no caso. Depois tem outra música que é parecida, quase com uma continuação de Alethid, que é Alifi. Aqui a gente tem também intervenções da esposa dele, que viria a ser a esposa dele, ela se casou no mesmo ano, que é Alfreda Bench, que é uma ilustradora e letrista. E por fim o álbum encerra-se com Little Red Robin Hood Hit the Road, um trocadilho de Riding Hood, que é Chapeuzinho Vermelho em inglês, com Robin Hood, que é o Robin Hood que a gente conhece aqui no Brasil. Também uma música com um grande solo de guitarra, provavelmente que eu acredito que seja do Fred Frith. E no finalzinho tem um poema aí, tocado com o harmonium, que é um instrumento bem peculiar também, que é meio que um teclado, mas não exatamente, do Ivor Cutler. Ele que fecha o álbum aqui no caso. Então esse é um álbum lindíssimo, que todo fã de rock progressivo e de art rock
deveria escutar, ou de conhecer, no caso. E o Robert White, ele embarcou depois numa prolífica carreira solo, ele não parou só nele, com certeza. Fez outros grandes álbuns, eu considero o Ruther Stranger Than Richard, o Don't de 75, o Don't Stand de 91 e o Sleep de 97, grandes álbuns. Ele também se engajou em algumas causas, como do apartheid, por exemplo, violência contra animais, e apareceu aí participando de álbuns de vários artistas. Por exemplo, ele aparece no álbum da Björk, no Medulla, de 2004, na canção Submarina, ele ajuda ele com os vocais. Ele toca instrumentos de sopro em 2 álbuns do David Gilmour, no On an Island, de 2006, e no Rattle That Lock, de 2015. No álbum do Paul Weller, também de 2017, não me lembro agora o nome do álbum exatamente, mas ele também ajuda ali também. Então, ele participou do clássico show aí, June 1, 1974, que inclusive se tornou um álbum, que é um show que reunia Brian Eno, a Nico, do Velvet Underground, o John Cale, também do Velvet Underground, e o Kevin Ayers. Na verdade, era um show do Kevin Ayers, mas ele abriu espaço pro Brian Eno cantar 2 canções, as 2 do Here Come the Warm Jets. Ele canta ali Driving Me Backwards e Baby's on Fire. Depois, o John Cale comparece com Heartbreak Hotel, uma cover do Elvis, que está no Slow Dazzle, se eu não me engano. E a Nico canta The End do The Doors, do álbum de estreia The Doors, uma versão acachapante, simplesmente. E depois o Kevin Ayers canta aí 4 canções dele. Ele começa, se me engano, com May I, do Shooting at the Moon. Depois ele canta Shouting a Bucket Blue, do Banana Moore, de 73. Depois ele canta 2 músicas do The Confessions of Dr. Dream, de 74. Ele canta, tem uma música, essa primeira que ele canta é uma música com um nome bem comprido que eu não lembro exatamente, mas termina com blues, isso eu lembro. E a outra é Two Goes into Four, que fecha o Confessions of Dr. Dream. Acho que é Everybody Sometimes, Some People All the Time Blues. Acho que é esse o nome da canção que ele canta também. E ainda bem que o Robert White não desistiu da carreira após o trágico acidente que ele sofreu. Para nossa sorte, ele continuou aí produzindo. E diz ele, numa entrevista de 2016, diz ele que agora se aposentou da música. Quem sabe, talvez apareça algo novo aí, algum trabalho novo dele, ou pelo menos ele participando de algum álbum de outro artista. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui, vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!